Bom dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, mais um sábado maravilhoso com o Senhor Jesus. Nós temos que agradecer todo dia que nós acordarmos. O Senhor está nos dando mais um fôlego de vida, mais uma oportunidade. Queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus está voltando e vai vir buscar a sua igreja remida e lavada com teu sangue. E nós aprendemos pela palavra de Deus como nós devemos conduzir a nossa vida, como devemos tratar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que esse mundo já é do maligno. Nós não pertencemos a esse mundo. Satanás e seus exércitos estão com sua causa perdida. E eles estão dragando como leão para pegar a nossa alma. Nós estamos estar firmes nesta palavra. Amém? E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração para me passar para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, é ser crente. Muitas das vezes nós escutamos essa palavra ser crente como uma palavra falada de qualquer maneira, né? Qualquer um é crente, não, irmãos. Ser crente é algo muito valioso. Nós temos que dar valor a sermos crente em Cristo Jesus. Ser crente, muitas das vezes as pessoas colocam assim, crer em qualquer coisa. Amém. Respeito. Mas para nós cristãos, para nós servos de Deus, homens e mulheres de Deus, ser crente é além do que só a palavra. É admitir essa palavra, ser crente. É viver essa palavra, ser crente, dia a dia, até Jesus voltar. Amém, irmãos? Aleluia. Ser crente tem como objetivo preencher nossos vazios, as opressões desse mundo, dar sentido à verdadeira palavra de Deus. Ser crente é dar valor à vida. Ser crente é ser bem orientado através da palavra. Por isso, fala objetivamente sobre a morte e a vinda de Cristo. Depende muito de nós sermos crentes, visando levar-nos a refletir sobre a vida que nos levamos, os caminhos que nos percorremos dia a dia, a conduzir o que nos preenche, os nossos corações, os nossos pensamentos. Aleluia. Assim como Jesus, Paulo agradecia a Deus por muitas coisas, até mesmo por ser crente. Você poderia agradecer a Deus esta manhã maravilhosa, falar: Senhor, eu agradeço por eu ser crente. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome. Paulo agradecia a Deus porque as pessoas o receberam como ministro. Agradecia pelos parceiros, pelas igrejas que ele fundou. Você tem agradecido a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado do seu lado? As pessoas que você tem comunicado a palavra de Deus para essas pessoas? Você tem agradecido a Deus por essas pessoas reconhecer que você é ministro da palavra de Deus? Aleluia. Você tem sido crente? Você quer ser crente de verdade? Aleluia, glória a Deus. Paulo agradecia a Deus pelas pessoas nas igrejas. Até agora o apóstolo Paulo falou em salvação e cuidou em prol do crescimento e da fundamentação dos santos. Em Coríntios, em Efésios, e nós vamos falar hoje sobre Tessalônica, a igreja de Tessalônica.
A nova vida que começou com um passo de fé, agora está como uma caminhada de fé. Essa vida que Deus te deu, de crente, é para você viver uma caminhada de fé. Em todo o Novo Testamento, temos uma comparação da vida cristã como uma caminhada. Lá em Efésios, Paulo disse: andeis de modo digno do chamamento que fosse chamado. Você já descobriu? O Senhor te chamou? O ministério que o Senhor te chamou? No capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: não andeis como também o restante dos gentios. Ou você está andando como as pessoas do mundo. Você é aquele crente que se diz crente, mas anda conforme as coisas do mundo. Porque Paulo disse assim: andei de modo digno. Não, mas não andeis como o restante das pessoas. Como é o modo digno que devemos andar para ser crente? Em Efésios, capítulo 5, versículo 2, Paulo diz: andais em amor. Você está andando em amor? É um modo digno. Você está respirando amor para as pessoas? No versículo 8, capítulo 5, ele diz assim: andais como filho da luz. Você está dando bom testemunho? As pessoas olham para você e falam: pô, aquele ali é um crente valoroso, um homem de Deus, uma mulher de Deus. No versículo 7, Paulo, 2 Coríntios, versículo 7, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz: porque andamos por fé e não por vista. Você tem crido? Você está tendo fé em tudo que o Senhor está te passando? Você acredita nessa santa palavra? A cada vírgula, a cada ponto, do princípio ao fim nesta palavra? Ou você duvida dessa palavra? Você quer ser um verdadeiro crente? A palavra hoje é essa: ser crente. Andar sugere progresso. E temos de intercessivamente fazer progresso em nossa vida cristã, para sermos crentes. Andar também exige força, pulso firme. E Deus promete fornecer a força que precisamos para caminhar com Ele. Se caso você se estiver sentindo fraco, peça força ao Senhor. Peça força ao Senhor para você enfrentar todos os desafios. No final da caminhada da vida, vamos entrar na real presença de Deus. Você poderia glorificar o Senhor por isso? Gênesis capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si tomou. Aleluia. Jesus está voltando e vai vir nos buscar, irmãos, nos trazer, nos levar dessa terra para a grande cidade celestial. Você precisa glorificar o nome do Senhor Jesus? Você precisa ser crente. Aleluia. Eu separei 4 meditações na palavra de Deus a respeito de ser crente. Eu queria que você absorvesse o que essa palavra santa possa te fortalecer. Na área que você estiver fraco, Jesus vai te deixar você forte. Você precisa glorificar o nome. Primeiro ponto, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos meditar no versículo 1 até o versículo 18. Ser crente. Aleluia. Primeiro ponto, andai em santidade. Você tem andado, buscado a santidade em sua vida? Ou você ainda acha que isso é impossível? Ser santo no meio de um mundo tão, de um caos, num mundo cheio de pecado,
num mundo totalmente inverso, ao contrário do favor de Deus. O que nós precisamos é andar em santidade. Hoje o Senhor fala para mim e para você: andai em santidade. Para quê? Para agradar a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 diz assim, preste bem atenção, meu irmão. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, assim como recebeste de vós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. De que maneira? Andar e agradar a Deus, assim andai. Se você andar de maneira agradando a Deus, você vai encontrar esta palavra na sua vida: santidade, para que continue a progredir cada vez mais. O que vai acontecer? Se você buscar agradar ao Senhor, você vai progredir na sua vida cristã. Você vai ser um verdadeiro crente. Todos nós vivemos para agradar alguém. Muitas pessoas só vivem para agradar a si próximo. Só olha o umbigo dele. Deus não está em seus primeiros planos. Elas são insensíveis. São pessoas insensíveis. Acha que não precisa de ninguém. Está nem aí para as necessidades das outras pessoas. Depois há outros que vivem para só agradar e andar com homens. Coloca homens e pessoas em primeiro lugar. E vive só para agradar aquelas pessoas. Tudo que a pessoa faz é correto. Seja bom, seja mal. E poucos se esforçam para agradar a Deus. Agradar a Deus deve ser a principal motivação da vida cristã. É onde verdadeiramente você pode falar: eu sou crente. Ser crente é agradar principalmente a Deus. Os filhos devem naturalmente procurar agradar seus pais. Isso é natural do filho. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse: o Pai, eu faço sempre o que lhe agrada. Então, nós temos que agradar o nosso Pai, o nosso Deus maravilhoso. Agradar a Deus significa mais do que simplesmente fazer a sua vontade. É impossível obedecer a Deus e ainda agradá-lo. A igreja de Éfeso deixou o seu primeiro amor para trás. Irmãos, Jonas serve como um bom exemplo para nós. Alguém que Deus deu uma grande ordem, uma grande missão. Mas Jonas não tinha um coração submisso em prol daquela missão. Para nós agradar a Deus, nós temos que ser fiel e cumprir com todos os seus mandamentos. Aleluia. Nós precisamos ter a definição da obediência ao Senhor. Aleluia. Nós temos que ser obedientes. Fazer o que nos é dito com a correta atitude, com o coração. Fazer com o coração aberto. Se você for fazer alguma coisa para Deus, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que não está te agradando, não faça. Que você não está fazendo de coração aberto. As coisas que nós fazemos de coração tem que ser com atitude correta e com o coração aberto. Se glorificar o nome do Senhor por isso. Nossa obediência deve ser não servindo à vista, como para agradar o homem, mas como servo de Cristo, fazendo a vontade do coração de Deus. Aleluia. Para obedecer a Deus, no versículo 2 diz assim,
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2, diz assim: porque vos bem sabeis, mandamentos vos tem dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que vos abstenham do quê? Da prostituição. Quando Paulo ministrou aos Tessalonicenses, deu aos crentes um mandamento e deu sobre a santidade pessoal. Versículo 3 que nós lemos aqui. Ele nos lembrou de que há alguma coisa que é pecado, que não tem como buscar a vontade a Deus a respeito. Porque elas já são claras na Bíblia, no seu próprio Espírito. Então, irmãos, Paulo deixou bem claro para os irmãos, para nós agradar a Deus, nós devemos tirar, cessar, aniquilar o pecado sobre nossas vidas. E Paulo deixou bem claro a prostituição. Somos ordenados a abstinência total da fornicação. Qualquer tipo. Devemos ser santificados e separados totalmente do pecado. Para o quê? Para nós glorificarmos a Deus. Versículo 4 e 5 diz assim: para glorificarmos a Deus, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aleluia. Não com as paixões da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Irmãos, você conhece a Deus. As pessoas no mundo não conhecem. Vocês não podem praticar o que as pessoas no mundo praticam. Vocês têm que andar em santificação. É assim que Paulo ensina para nós. Este é o lado positivo deste mandamento. Os cristãos são pessoas com propósito diferente das mães. Você é diferente das pessoas desse mundo. Aqueles que não conhecem a Deus vivem uma vida ímpia. Não estão nem aí, nem para eles, nem para ninguém. Mas nós, que conhecemos a Deus, temos a gloriosa obrigação de glorificar-nos nesse mundo. Precisamos de ser crentes. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? A palavra em Mateus, capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: vós sois sal, vós sois luz desse mundo. Irmãos, você tem que ser o tempero deste mundo. As pessoas têm que ver. Aonde você chegar, as coisas têm que mudar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que estás no céu. Aleluia, glória a Deus. Você vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Para escapar desse julgamento de Deus. A partir do versículo 6. Aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 6, para Deus diz assim: aleluia. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Paulo deixou bem claro isso, irmão. Você não deve, irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, absorva essa palavra no seu coração. Porque nós vemos hoje, dentro do nosso meio, irmão, um oprimindo o outro. E Paulo ensina isso para a igreja de Tessalonicenses. Ninguém oprima ou engane, pare de enganar. Jesus está voltando. O seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para imundície. Isso é imundície, irmão. Se você está fazendo isso, cesse. Se você está mentindo, está enganando o irmão, está oprimindo o irmão, pare com isso.
Seus olhos do Senhor é uma imundície na sua vida. Sabe o que é imundície? Uma coisa suja, uma coisa porca, uma coisa que não presta. Deus te chamou, sabe para quê? A palavra de Deus diz aqui, para a santificação. Se santifique agora. Deus não faz acepção de pessoas. Não tem ninguém melhor para Deus, ninguém pior para Deus. Se você acha que você é alguma coisa, irmão, peça perdão a Deus. Peça perdão, você não vale nada. Eu falo você, mas eu falo de mim, meu irmão. Eu não valho nada. Ele lida com o pecado aonde quer que ele ocorra. Todos nós somos iguais perante a Deus. Quer que seja na vida dos perdidos, das pessoas que você está oprimindo, das pessoas que você está enganando, e até mesmo na vida dos seus próprios filhos. Você precisa ser crente, irmão. Você está entendendo o significado dessa palavra, ser crente? O fato de sermos cristãos não nos examine num julgamento sobre os nossos pecados. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, não erreis, não erreis, meu. Deus não se deixa escarnecer. Irmãos, você não consegue enganar a Deus. Ninguém consegue enganar os olhos do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Porque tudo que o homem semear, também se fará. Irmãos, se você está semeando amor, é porque você plantou amor. Se você está semeando engano, você vai ser enganado pelo nosso inimigo mortal, Satanás. Ele vai te enganar. Ele está te enganando. Cesse agora, irmão, em nome de Jesus Cristo. Peça perdão, Senhor. Jesus está com as mãos sobre você agora para perdoar os seus pecados. Devemos ser encorajados a viver uma vida santa. Porque sabe por quê, meu irmão? Porque nós somos salvos em Cristo. Nós somos crentes, salvos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você tem fé nisso? Um andar santo envolve um relacionamento com o Pai, que nos amou a ponto de dar seu Filho único por mim e por você. Com Deus, o Filho que voluntariamente morreu por nós. E com Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Ele deixa o Consolador. Peça ao Espírito Santo de Deus. Poder do Espírito Santo para você ser um verdadeiro crente. Ser crente é uma palavra muito valiosa no meio de nós. Aleluia. Você vai glorificar o nome do Senhor? Isso irá resultar num relacionamento correto com todas as pessoas que te rodeiam, todas as pessoas que estão à sua volta. Você vai andar em harmonia. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa santa. Aleluia. Porque você buscou a face do Senhor. Segundo ponto que eu vejo nessa rica palavra, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Andai em amor. Você tem andado em amor? Por onde você for, com quem você conversa, as coisas que você está fazendo, você faz com verdadeiro amor de Cristo. A partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim. Vamos ler apenas o 9 e o 10. Quando, porém, ao amor fraternal, não necessitai de que vos escreva, visto que vos mesmos está instruído por Deus, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, essa palavra é tão clara, é tão clara. Você quer agradar a Deus, você quer ser crente, ame o seu próximo. O próximo não é aquele irmão, aquela pessoa que está do seu lado todo dia, dando tapinha nas suas costas, te elogiando. Ele não é o seu próximo. É aquelas pessoas que estão te tormentando. É aquelas pessoas que estão virando as costas para você.
É essas pessoas que Jesus manda você ir atrás, amar. Versículo 10 diz assim: porque também já assim o fazeis para que todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortai-vos, porém, o que ainda nisso, continuei e progredir cada vez mais. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai progredir com o Senhor. Vai ter progresso na sua vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Você vai receber o verdadeiro batismo do Espírito Santo. É o verdadeiro, irmão. E esses batismos que a gente está vendo aí é blá, blá, blá. O batismo do Espírito Santo de Deus é quando nós nos aceitamos a ser crente, amamos uns aos outros, como nosso Pai nos amou, dando teu Filho, o único Filho, para morrer por mim e por você. Você vai ter esse batismo do Espírito Santo de Deus. Você poderia glorificar o nome do Senhor Jesus? Você acredita, irmãos, que tem irmãos que, infelizmente, não acreditam nisso? No meio de nós, irmãos, que o verdadeiro batismo do Espírito Santo é o amor fraternal. Amai a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Assim diz o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O amor fraternal, irmão, ele não tem fronteiras. Ele tinha sido ensinado quanto ao princípio do amor fraternal. Eles entenderam o princípio até um certo ponto, os irmãos da igreja. Eles praticavam o amor fraternal para com os irmãos da Macedônia. O amor fraternal deve incluir todas as pessoas. É nítido, no meio de nós vemos separação de pessoas. Você vê a capacidade da pessoa chegar para você e falar com você assim: não, para mim eu sou cível, é aquela pessoa. Os restos tudo é descartado. Para mim não serve. Eu não confio. Então sua confiança, meu irmão, não está em Deus, está nas pessoas. Porque a obra que você está fazendo é de Deus, não é das pessoas. Aleluia, glória a Deus. Não é suficiente que andemos somente com os irmãos da nossa igreja. Não é suficiente que você só separe aqueles irmãos para fazer a obra de Deus. Deus exige que todos participem. Você tem que confiar em todos, porque você não está fazendo a sua obra, nem a obra do irmão, você está fazendo a obra de Deus. Você poderia entender essa santa palavra em nome de Jesus? Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, meu irmão. Você vai ficar se relutando contra a palavra de Deus? Nós devemos expandir o nosso amor a todos os irmãos. Nós precisamos ser verdadeiramente crentes. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto: andai em honestidade. Irmãos, amados queridos irmãos, essa manhã é uma palavra honestidade. Está faltando no meio de nós. Tem irmãos que não estão sendo honestos nem com eles, e muito menos com Deus, e muito menos com o seu próximo. Eles enganam, eles perturbam, eles disturbam, eles não ajudam, só atrapalham, eles não estão sendo honestos. Você quer ser crente? Você tem que ser totalmente honesto na obra de Deus. Totalmente honesto. Sabe o que é totalmente? A partir do versículo 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que nós estamos estudando. A partir do versículo 9, diz assim: quando, porém, ao amor fraternal, irmão, versículo 11, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Para de cuidar da vida dos outros, irmão. Para de cuidar e intrometer na vida dos outros. Cuide dos seus negócios. Não é eu que estou falando, né, irmão? Tem hora que eu vejo, né?
Tem até pastores que ficam com raiva de mim. Não gostam que eu vou falar um trem desse. É um absurdo eu falar isso. Mas eu não posso deixar de falar isso. É a palavra de Deus. Você me perdoa, meu irmão, se você está magoado, mas eu vou falar com você isso. Cuide dos seus próprios negócios. Para de cuidar da vida dos outros. A pessoa quer tanto cuidar da vida dos outros, esquece da sua própria vida. É assim, meu irmão, no meio de nós. E trabalhar com vossas próprias mãos, que já vos temos mandado. Versículo 12. Para que andeis honestamente. Jesus exige que você ande honestamente, irmão. Se você não está andando honestamente, a partir de agora, dessa palavra, desse momento agora, a partir de você escutar isso aí, você conserta que você está errado com a pessoa. Se você está devendo alguém, você vai lá e paga, certo? Se você está enganando alguém no trabalho, você vai lá e conserta e vai cuidar da sua vida. Seja honesto. É isso que o Senhor está falando. Para com que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Para de ficar pedindo as coisas para os outros e não pagando. Para de ficar chorando miséria para as pessoas, irmãos. Irmão, infelizmente a palavra é dura, mas está acontecendo isso. A pessoa vive a obra de Deus na miséria, pedindo as coisas para os outros. E eu tenho um detalhe, não paga. Não tem a vergonha na cara de olhar para a pessoa e não pagar. Sendo que a pessoa tirou do suor do outro. E se diz crente, você quer ser crente desse jeito? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Nós precisamos dar um testemunho honesto em tudo que nós fizemos, principalmente no nosso trabalho. Muitos desses crentes, então, não tinham deixado, não queria trabalhar mais. Queria ficar na vida boa, os irmãos sustentando eles. Eles tinham entendido mal a doutrina do retorno de Cristo. Por Jesus voltar, eles não precisavam fazer mais nada na vida, só esperar Jesus voltar. Já que Cristo pode voltar, não vou mais plantar, não vou fazer mais nada. Se ele demorar, meus irmãos não sustentarão. Tem muitos irmãos que estão vivendo desse jeito. Pode parar com isso, irmão. Está errado. Quando Jesus voltar, ele não vai te buscar. Você não está sendo honesto. Você está vivendo uma vida de imundice. Assim diz a palavra, não eu. Tá? Não coloca eu nisso. É a palavra de Deus que diz isso. Haviam se tornado um fardo para os outros. Significavam um mau testemunho para os negociantes e com quem estava com dívida. Infelizmente, há muito cristão que simplesmente não gosta de trabalhar. É desonesto. Não paga o que deve. Com o resultado, eles dão um mau testemunho e prejudicam nós, crentes. Você que é crente, servo de Deus, essas pessoas prejudicam. Mancham a igreja de Jesus Cristo. E pior, traz a reprovação de Cristo para elas mesmas. Aí que é pior. Não há salvação sobre essas pessoas. Precisamos ter um testemunho honesto. Para quê? Para o quê? Para ganhar os perdidos. Para ganhar essas pessoas. Como é que você quer que uma pessoa aceite Jesus, sendo que você dá mau testemunho? Sendo que você é uma pessoa desonesta? Se diz crente, você tem que ser verdadeiramente um crente, meu irmão. Um crente que faz cada seu dia de trabalho ser honesto, ele é um verdadeiro crente. É cuidadoso para manter um bom testemunho. Terá uma grande influência corretamente aos perdidos, os oprimidos de Satanás. As pessoas vão querer ser igualzinho você, meu irmão. Um crente honesto, trabalhador, paga suas contas em dias. Aleluia, glória a Deus. Quarto e último ponto
essa palavra maravilhosa que o Senhor me deu essa manhã. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Andai em esperança. Aleluia. Nós precisamos andar em esperança. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? A partir do versículo 13, a palavra de Deus assim, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Muito importante. Andai em esperança. Ser crente. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram, para que não vos entristecei. Tem muito irmão triste por fulano morreu, Beltrano morreu, não é? Não. Paulo diz que não vos entristecei. Ele não fala para a gente ficar triste, não. A palavra de Deus, ela é bem clara, irmãos. Eu não entendo porque tem irmão que não entende isso. A gente vai falar isso, o irmão acha ruim. Eu não entendo. Para que não vos entristeceis, como os demais que não têm esperança. A pessoa que entristece, ela não tem esperança que Jesus vai voltar, não, ué. Se Jesus vai voltar, vai nos resgatar, se você morrer em Cristo, você vai viver, meu irmão. É festa, é alegria. Vocês estão entendendo isso? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer Ele de volta. Você poderia glorificar o nome do Senhor Jesus? Dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procedemos os que dormem. Não procederemos os que dormem. Não precisa ficar triste não, meu irmão. Dá um glória a Deus. Eles estão dormindo, mas estão aguardando eles morrerem em Cristo. Aleluia! Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjos e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Irmãos, isso é uma afirmação que Jesus vai voltar. Isso é uma afirmação clara na palavra de Deus. Jesus vai voltar. Ainda explica direitinho. Ele descerá do céu com alaridos. A gente escuta tanta besteira, irmão. Tanta besteira. E a palavra de Deus é tão nítida, é tão clara, que Jesus descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjos e com trombetas de Deus. E os mortos de Cristo ressuscitarão primeiro. Depois é nós. Se Jesus voltar agora, é você e eu, em nome de Jesus. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Você vai ser arrebatado, como nós lemos no princípio, em Gênesis. Juntamente com eles nas nuvens, encontraremos o Senhor no ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Assim vai ser a volta de Cristo, meu irmão. É assim que nós vamos viver em esperança. Nós temos essa verdade de Deus. Você poderia glorificar o nome do Senhor por isso? Sem Cristo não há esperança para o futuro. A autoridade da palavra de Deus nos dá a certeza do conforto que precisamos. Mesmo na morte, nós estamos confortados com essa palavra. A base da nossa esperança é o que cremos nesse Evangelho. Essa é a nossa esperança, crer nessa palavra que foi lida agora para mim e para você. O Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O conforto está em saber que os mortos em Cristo viverão novamente. Você vai viver em Cristo Jesus. Você poderia glorificar o nome do Senhor Jesus? Haverá uma ressurreição, no versículo 16 que nós lemos. O próprio Senhor retornará pessoalmente para reivindicar o seu. Quando ele voltar, vai emitir um grito de comando, e os mortos de Cristo ressuscitarão. Ele já demonstrou o seu poder em trazer o morto à vida. Ele ressuscitou Lázaro. Aleluia, glória a Deus.
mas Lázaro morreu novamente alguns anos depois. Quando Jesus voltar, trouxer de volta à vida, e aqueles que morrerem em Cristo, eles vão começar a eternidade juntamente com um corpo imortais e glorificados. Vocês podem entender isso? Vocês vão ter um corpo imortal e glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Haverá um grande arrebatamento. Nós seremos arrebatados juntamente com eles no ar. Ali vamos encontrar o Senhor. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Há uma esperança em Cristo Jesus. Há um conforto nessa esperança. Versículo 18, para finalizarmos. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você quer falar alguma, quer consolar, quer revivar o seu irmão? Você quer agradecer o seu irmão, confortar o seu irmão com a palavra, com essa santa palavra de Deus. Essa palavra não tem erro. Você vai ser o melhor, o notável do Senhor nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Há conforto no fato que a morte para o crente não é nada mais do que um sono. Sono não da alma, nem do espírito, mas do corpo. O corpo vai estar descansando. Há conforto em saber que haverá uma grande reunião. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Há conforto no fato das bênçãos eternas junto ao Senhor para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus. Você quer ser um crente verdadeiro? Você pode falar essa palavra, ser crente, regozijar na presença do Senhor essa manhã maravilhosa? Para isso, irmão, você precisa andar em santidade. Nós aprendemos a andar com santidade. Nós precisamos andar em amor, cada dia, cada momento, cada hora. Precisamos, irmão, andar em honestidade com Cristo, com as pessoas. E caminhar em esperança em Cristo. Essa manhã é maravilhosa, você recebe essa palavra. Ser crente. Uma palavra maravilhosa que o Senhor nos deu essa manhã, para mim e para você. Que a graça e o poder de Deus possa estar com você, meu irmão. Afaste do pecado. Busque a palavra em oração. Busque o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, para você ser verdadeiramente um crente, porque Jesus está voltando, está batendo na sua porta agora, nesse momento, como está batendo na minha porta. Abra a porta para Jesus, deixa Ele entrar nesse coração. Ele vai arrancar tudo que é erva da mina que está aí, e vai te deixar você um verdadeiro crente. Queria orar pela sua vida essa manhã, amém? Deus Santo, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, tudo que há, Cristo, muito obrigado por essa palavra maravilhosa essa manhã. Deus, oro por esse irmão, por essa irmã, por essa família, por essa casa. Em nome de Jesus Cristo, que esse irmão possa absorver essa palavra, entrar no seu coração, ele ser um verdadeiro crente, que ele possa andar em santidade a cada dia, que ele possa aprender com a sua palavra, andar em amor, que ele possa amar o próximo, que ele possa andar em honestidade, em nome de Jesus Cristo. Eu lanço para você o Espírito do Santo, da santidade, o Espírito Santo do amor e o Espírito Santo da honestidade no seu coração. Você está sendo agora, irmão, batizado pelo Espírito Santo de Deus em santidade, em amor, em honestidade, em nome de Jesus. Receba essa oração. Que o meu irmão, que a minha irmã possa caminhar em esperança na volta de Cristo. Que o Senhor vai nos resgatar para a grande cidade celestial. Essa oração que eu faço, crendo na vitória, nessa santa, maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, a graça de Deus na sua vida. Essa oração que eu faço em nome de Jesus, e todos dizem amém, amém, amém.